Estamos novamente aqui para mais um programa Saúde Você, diretamente do estúdio da TV Caras. E hoje tenho o grande prazer de receber o Dr. Decarton, cardiologista renomado e uma pessoa que já está há muito tempo com a gente e vai falar sobre um tema muito interessante. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Dr. Decarton? Tudo ótimo. Eu que agradeço aí o convite, viu, Tarcísio? É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco, né, sobre como prevenir doenças cardíacas. Sem dúvida. Aliás, todos os temas que nós temos com o senhor sempre são muito interessantes. É isso aí. Bom, hoje nós vamos então falar sobre insuficiência cardíaca, perfeito? Isso. E eu gostaria então que o senhor começasse explicando o que é insuficiência cardíaca. Perfeito. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Tarcísio, a função básica do coração é o quê? Mandar sangue para o organismo, né? O coração ele bombeia sangue para o nosso corpo, cerca de 5 litros de sangue por minuto. Então, sangue pra caramba, né? Passando ali no coração o tempo todo. E haja energia para o coração conseguir ficar mandando esse sangue para frente. Quando a gente tem uma doença que faz com que o coração perca essa potência, perca essa capacidade ótima de mandar sangue para o organismo, a gente se diz diante dessa doença, que é a insuficiência cardíaca. É justamente isso, pessoal, essa incapacidade do coração de conseguir manter o bombeamento adequado de sangue e oxigênio ali para os órgãos do nosso corpo. E isso se deve a algum entupimento das veias ou não tem nada a ver? Perfeito. Olha, são várias causas que podem levar à insuficiência cardíaca. Essa que você falou, Tarcísio, é uma delas e uma das principais até, tá? Toda doença, seja uma doença aguda ou crônica, aguda, por exemplo, a miocardite, que é uma inflamação do coração, pode ser causada por vírus, por bactéria, qualquer patógeno que infeccione ali o coração pode gerar miocardite e, em alguns casos, cursar até com um quadro de insuficiência cardíaca. A gente viu muito isso nesse período aí do Covid-19, por exemplo. Outra causa é essa que você falou, tá? Você pode ter um entupimento ali numa das artérias que irrigam o coração, né? As artérias coronárias. E aí você tem um quadro de infarto. Parou o suprimento sanguíneo ali para uma área do coração, aquela área vai ficar fraquinha, vai perder um pouco a força. E dentro desse contexto, o paciente ele pode sim cursar com insuficiência cardíaca. Entre as causas crônicas, hipertensão mal controlada, o próprio diabetes pode gerar um quadro de insuficiência cardíaca. E tem uma doença que ainda é muito comum no Brasil, que é a doença de Chagas, que também pode cursar com insuficiência cardíaca. Graças a Deus não é sempre, mas em alguns casos o paciente pode apresentar esse quadro. Perfeito. Agora, pegando o gancho da sua resposta, meu pai, por exemplo, há um ano atrás, ele teve um problema com vírus que ocasionou um problema no coração. Foi no cardiologista e ele acabou tratando com remédio. Então, qual é a melhor forma de tratamento? Através de remédio? Tem que ter cirurgia? Ou depende do caso? Depende do caso, tá? A gente sempre vai tratar a causa de base. Então, se o paciente tem um entupimento na artéria do coração, vamos tratar esse entupimento. Se o paciente tem uma arritmia e essa arritmia está levando ao quadro de insuficiência cardíaca, a gente precisa tratar também. Agora, Tarcísio, em relação ao tratamento, quando há essa perda de potência mesmo do coração, o medicamento ele é fundamental, é crucial, é o que a gente usa o termo na medicina, ele reduz mortalidade. Então, o paciente que toma um remédio no contexto de insuficiência cardíaca, ele tem um risco menor de ter arritmias fatais, de ter um quadro ali de morte súbita, tá? Claro, mudança de estilo de vida é crucial também, tá? É importante que o paciente faça até atividades físicas supervisionadas, que é o que a gente chama de reabilitação cardíaca, tá? Em alguns casos mais avançados, a gente pode precisar de dispositivos, né? Como marca-passo, ressincronizador cardíaco e em alguns casos, e aí já nos estágios mais avançados, a gente considera até a possibilidade de transplante cardíaco. Nossa, tá? Perfeito. Agora, só para finalizar, o senhor havia falado do Covid, você nota que o Covid ele deixou algumas sequelas, e principalmente a que a gente nota no coração. E essa nova cepa falam que ela é muito pior do que quando ela se iniciou no caso do Covid. Como que o senhor vê isso? Ela é mais perigosa para o coração? O senhor está notando mais problema de coração causado pelo Covid, deixando essa sequela nos pacientes? Como que o senhor está analisando? Perfeito. Olha, como é uma doença nova, a gente está aprendendo sobre ela diariamente, né? Através de estudos, através da própria experiência clínica também, do que a gente observa nos casos mais graves.
E sim, a gente tem observado em algumas situações, alguns pacientes, não são todos, felizmente, mas alguns pacientes que estão infectados ali pelo SARS-CoV-2, né, eles podem evoluir com um quadro de miocardite, tá? Que é essa inflamação do músculo. Tem esse ite, é a inflamação, né? Otite, quando é no ouvido, miocardite é a inflamação do coração. E qualquer vírus pode gerar uma inflamação do coração. Nem sempre isso acontece, claro. Então a gente tem observado sim alguns casos, Tarcísio, de Covid-19 que cursam com miocardite, não são todos. E nem sempre, não é porque a pessoa teve um quadro de miocardite por conta do Covid-19, que ela vai ficar com uma lesão ali perene, vai ficar com uma alteração ali que vai ficar contínua durante toda a vida do paciente. Como toda inflamação, em alguns casos a gente tem visto até uma melhora mesmo do quadro. E comparando, então, quer dizer que você pode chegar a uma insuficiência cardíaca? Pode por qualquer infecção viral, principalmente infecções crônicas, tá? Não são todos os pacientes que evoluem com a miocardite, tá? A gente sabe hoje que existem fatores genéticos envolvidos também. Então, você pode ter uma pessoa que está infectada por um vírus X e outra pelo mesmo tipo de vírus também, e eu ter miocardite e você, por exemplo, não ter, porque eu tenho fatores genéticos que predispuseram que eu tivesse essa alteração. Então pode variar de pessoa para pessoa. O mais importante sempre é ter sintomas de falta de ar, sintomas de dor no peito, sintomas de febre que não está cessando ou qualquer prostração muito acentuada, buscar imediatamente o pronto atendimento, tá? Não quer dizer que vai ser uma alteração cardíaca, mas todo sintoma dessa natureza precisa ser avaliado. Tá bom, doutor Ricardo, foi muito bom a sua presença, agradeço novamente. Eu que agradeço o convite. Programa muito interessante para o nosso telespectador e espero que em breve possamos nos ver, tá? Muito obrigado. Agora na época do Covid, é isso aí.